Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre investimentos, bolsa de valores, o mundo empresarial. A ideia aqui é chamar a atenção de como é importante nós administrarmos bem o tempo. Ele passa, não volta mais, então a gente precisa usar com inteligência o nosso tempo. Ele é um recurso insubstituível. Use ele com muita inteligência. Use-o para tornar a sua vida mais produtiva. No mundo dos investimentos, a gente precisa estar atento a informações que podem, de alguma maneira, impactar os nossos investimentos. Essa é a ideia. Então, precisamos sim estar sempre atentos ao que está acontecendo, porque isso tudo pode nos ajudar a formular as nossas estratégias de investimentos. Vamos ser seletivos, separar o joio do trigo. Bom, começo o nosso giro de notícias hoje, sempre com um bom café, um café arábica, um café especial. Aventure-se por esse mundo novo de aromas e sensações dos cafés especiais. Bom, começamos falando sobre a venda da Oi Imóvel, a Claro, TIM, Vivo e Oi apresentaram novos esclarecimentos ao CAD através dos seus advogados, né? Então as operadoras deram entrada num documento, protocolaram este documento no dia 11 de agosto, prestando maiores esclarecimentos com relação a toda a modelagem da venda da Oi Imóvel, né? E destacaram que, no entender deles, isso não gera nenhum tipo de risco competitivo para o mercado brasileiro de telecomunicações. Então é importante ter isso claro. Começando pela concorrência, as operadoras afirmaram que não há risco de atuação coordenada entre eles, caso a compra seja aprovada. Uma eventual acomodação por meio de coordenação não seria um equilíbrio possível, pois a empresa que se desviar e investir na modernização de rede mais rapidamente que as demais absorveria desvios de demanda de seus concorrentes efetiva e muito rapidamente. A justificativa parte das diferentes ofertas de varejo das operadoras, bem como opções de portabilidade, visto que pode ter ocorrido troca de liderança em 26 dos 67 códigos nacionais. Outro argumento apresentado envolve o mercado de torres de transmissão, onde foi esclarecido que as teles não têm influência absoluta sobre as chamadas torreiras, que também prestam serviços para os governos, empresas de IoT, radiodifusão, e mais outras áreas. Sendo assim, o poder de barganha e compensatório deve nivelar e garantir a competitividade justa no fornecimento das redes. Falando da capacidade da Oi Imóvel, foi dito que os circuitos e links dela que serão distribuídos entre as compradoras têm 3,8 terabytes, o que representa cerca de 10 a 20% da capacidade total para a prestação de serviços móveis no Brasil, enquanto que os circuitos backhaul e backbone têm de 5 a 15% da capacidade da Vital, por exemplo. Por fim, Claro, Vivo e Oi e TIM também minimizaram os impactos no segmento de atacado, indicando a intensa regulação da Anatel, que definiu ofertas públicas de serviço de fora do espectro e estações de rádio base ou IRB. Essa decisão foi prontamente elogiada pelas teles, afinal a regulamentação de IRB poderia inibir investimentos, evitando também o chamado efeito carona de outras que contratassem serviços dessa infraestrutura. Já o mercado secundário do espectro deve necessitar de regulamentação da Anatel, que deve avançar com a realização do leilão do 5G assim que o edital for liberado. As teles ainda afirmam que esta deve ser a oportunidade perfeita para que mais operadoras adquiram frequências e entrem em jogo com novos modelos neutros no atacado. Lembrando sempre que todo esse processo de venda foi feito à luz, vamos dizer assim, dos parâmetros estabelecidos pela Justiça, que cuida da recuperação judicial da Oi. Foi tudo feito na base do processo de leilão, então qualquer outra empresa que tivesse cacife financeiro para participar e tentar adquirir a Oi Imóvel teve esse direito. Então há muito choro aí de algumas empresas, né, como a Algar, por exemplo, mas que não procede, na verdade, né? Aquela coisa de não ter tido a competência devida, não ter tido dinheiro para entrar na disputa para adquirir a empresa.
Então, agora para mim é apenas o choro dos derrotados, essa agonia aí de tentar impedir a venda do imóvel. Eu não vejo nenhuma possibilidade do CAD ter outro posicionamento que não seja a autorização da venda da imóvel. Uma entrevista do presidente novo do CAD, assim que ele assumiu, ele declarou que quem acreditar num caminho de rejeição do CAD a uma maior concentração de mercado com apenas 3 teles na área da telefonia celular, estaria enveredando por um caminho equivocado, porque ele entendia que o mundo tinha diversos casos de países desenvolvidos que adotavam essa prática e conseguiam conciliar a questão concorrencial. Então já temos inclusive essa manifestação do novo presidente do CAD, né? Bom, então é uma informação para a gente ter e acompanhar, certo? Outra informação importante que eu entendo que a gente deve estar destacando se trata, vem dos Estados Unidos, uma senadora líder da SEC, ela cuida lá da parte de regulamentação do mercado financeiro americano. Então ela preside, a Gary Gensler, ela preside a Securities and Exchange Commission, a SEC, que é equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ela voltou a defender o fortalecimento do poder regulatório da agência na regulamentação das criptomoedas. Então, ela fez uma carta endereçada à senadora democrata Elizabeth Warren, em resposta a questionamentos da parlamentar. Gensler afirma que a instituição se beneficiaria de instrumentos para regular melhor companhias que operam no setor. No momento, acredito que os investidores que usam essas plataformas não estão protegidos de forma adequada. A chefe da SEC ressalta a popularização das plataformas de finanças descentralizadas que permitem que os usuários façam transações por meio de redes de blockchain. Para ela, essas ferramentas podem ter implicações para a lei de regulação de valores mobiliários, commodities e banco. Isso levanta uma série de questões relacionadas à proteção dos investidores e consumidores e contra atividades ilícitas e garantia de estabilidade. Uma coisa que é certa é que haverá regulamentação nesse segmento de criptoativos, sobretudo porque vem crescendo muito os ataques hackers e eles estão sempre associados à cobrança de resgate em criptomoedas. Então, o FBI, Serviço de Inteligência americano, já alertou que isso oferece hoje um risco maior para os Estados Unidos do que o terrorismo internacional. Então, não tenho a menor dúvida de que essa regulação dos criptoativos acontecerá. A questão é quando, não é mais se. O se, para mim, já é página virada. A questão apenas é quando. Quando acontecerá? Como será essa regulamentação? E que impacto terá no mundo da criptomoeda, né? Algum impacto terá. Agora, que impacto a gente não sabe. Então, merece apenas que a gente fique de olho por envolver esse assunto, a questão dos criptos, né? Muita gente investe em cripto, e além disso, a questão aí relacionadas à cibersegurança, né? Porque os ataques hackers estão crescendo a olhos vistos e sempre associados a resgates nessa área de criptoativos. Outra informação que eu queria compartilhar com vocês no Café com Ações de hoje é o Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele disse que é impossível qualquer banco central segurar expectativas se um país tiver sua área fiscal descontrolada. Então, um alerta dado pelo presidente do Banco Central na semana que passou, e ele deixou claro de que essa é uma questão que tem que estar na ordem do dia do governo e também por parte do Congresso Nacional. Ele declarou, de uns tempos para cá, com algumas notícias, como o tema dos precatórios, o tema de qual vai ser o novo programa Bolsa Família, de que incentivos para setores específicos precisam ser aprovados. Todos esses temas estão gerando muito ruído no mundo financeiro, disse Campos Neto. É impossível para qualquer banco central do mundo fazer um trabalho sério de segurar as expectativas de inflação se a gente tem um fiscal descontrolado, alertou ele.
Analistas do mercado já prevêem a inflação fechando este ano na casa dos 7%. Faz muito tempo que o Brasil não tem uma inflação tão alta, viu? Faz muito tempo que o Brasil não tem uma inflação tão alta. Bem acima da meta. A meta do Banco Central, que ele continua tentando perseguir, é de 5,25%. O centro da meta para o ano é de 3,75%. Então, se a inflação chegar em 7%, é uma grande explosão com relação ao objetivo do Banco Central, e o que forçará ele a aumentar ainda mais os juros. E aumento de juros é um impacto direto em dívidas do país, dívida dos governos, dívida das empresas. Sofre um grande impacto com a alta dos juros, né? Então, o Banco Central está dando aí os alertas e cabe ao Congresso Nacional, cabe ao governo federal entender isso e tentar reduzir, vamos dizer assim, a repercussão negativa que esses temas estão tendo, né? Qualquer conversa de burlar o teto dos gastos públicos é um tiro de bazuca no pé. E esse assunto dos precatórios, que a mensagem que passa para os investidores é que é desrespeito à ordem judicial, né, de pagamento de questões de litígios vencidos. Isso significa quebra de contratos, quebra de expectativas, quebra de um ordenamento. A mensagem é péssima. Então, isso tem assustado os investidores e pressionado uma série de questões internas, né? Pressionado o dólar, pressionado a inflação, e o presidente do Banco Central está aí gritando socorro. Eu estou trabalhando, mas vocês não estão fazendo a parte de vocês. Essa é a mensagem que o presidente do Banco Central deu na semana passada. O mundo financeiro, os agentes econômicos, estão tendo uma percepção de que o ambiente fiscal brasileiro não está melhorando. E os preços corrigiram em relação a isso, afirmou Campos Neto. Com a piora da percepção dos investidores sobre a sustentabilidade das contas públicas e o cumprimento das regras fiscais, houve impacto no preço do dólar e também no índice da Bolsa de Valores. Essa queda tem muito a ver com este ruído político-econômico, certo? Então é preciso entender por que a Bolsa de Valores está caindo, corrigindo tanto, tão forte, chegou a 131 mil e agora está em 116, 117 mil. Por que essa queda tão forte? Simples, por conta da conjuntura política, por conta das conversas políticas que amplificam os riscos de burlar o teto dos gastos públicos, que sinalizam mensagens negativas para os investidores e para o mercado financeiro. E aí, esses agentes econômicos, esses agentes financeiros não gostam dessas conversas. E a consequência é exatamente uma ação de pôr o pé atrás em relação ao futuro do país. Precisamos entender isso. Por outro lado, o Brasil ele é mestre em dançar à beira do precipício e depois se afastar. Então, vamos manter também essa expectativa que, embora hoje os nossos queridos políticos dancem à beira do precipício, eles vão olhar para o fundo do precipício, até onde vai a queda, e vão naturalmente, em algum momento, começar a se afastar desse precipício. Esperemos que já estejam próximos a isso, para que a Bolsa volte à sua retomada de alta. Esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.